comentando Além dos Fatos. Apresentação Alano Stolfi. Bom dia, pessoal. Agora são 8 horas e 8 minutos. Boa noite, desculpa. 8 horas e 8 minutos. Estamos começando o programa comentando Além dos Fatos. Hoje é a segunda-feira. Como você sabe, nós estamos fazendo esse programa também na segunda, digamos assim, experimentalmente. Que é semana que vem eu não vou estar por aqui. Então, na verdade, nós não teremos o programa nem na segunda e nem na quarta-feira. Também não vou estar comentando o programa de sábado pela manhã. Mas logo na volta aí a gente já começa a nossa agenda de novo. Hoje o tema é bem curioso, tá? Vocês vão achar algumas coisas que possivelmente vai bater com algo que vocês já leram, algo que vocês já viram ou já ouviram falar. Que o nosso principal, digamos assim, a coisa principal do dia hoje vai ser sobre Coca-Cola, Pepsi-Cola. Também vão ter um assunto, falar um pouquinho sobre câncer, até sobre um tipo de medicação que muita gente é fã e muita gente não gosta, tá? Que é a questão da homeopatia. Porque tem muitas questões científicas associadas à homeopatia e a homeopatia é uma ciência reconhecida, tá? Os médicos homeopatas estão aí, estão legalmente habilitados, mas é muito curioso porque tem muitas coisas bem estranhas em relação à homeopatia e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E outras coisas, e outro assunto muito importante, é um que eu já tenho falado há muito tempo, que é sobre o MMS, porque eu até dei uma pesquisada na internet para ver o que estão falando sobre isso, e realmente o que dizem sobre o MMS é totalmente descabido. Pelo menos se entrar no Google, a primeira pesquisa que dá sobre o MMS, uma menina falando lá, e realmente o que ela diz é uma besteira atrás da outra, então eu fico impressionado. Mas parece que o Google tem a preferência de mostrar sempre os assuntos que não são realmente os mais interessantes. Bem, a questão do refrigerante, em primeiro lugar, que eu gostaria de colocar, é que um refrigerante qualquer, ele tem uma acidez em torno de 2,5, 3 e pouco, sempre entre 2 e 4, mais ou menos. Essa acidez é mais ou menos a acidez da saliva de uma pessoa com câncer. Então, por que se consome tanto refrigerante no mundo inteiro? Simplesmente porque é uma coisa gostosa, prática, fácil de adquirir e principalmente uma coisa viciante. Hoje, em especial, eu vou falar sobre produtos da Coca-Cola e da Pepsi-Cola. Os médicos que avaliam essas questões, que ponderam a respeito da ingestão de refrigerante, dizem que para cada copo de refrigerante tomado, uma pessoa teria que tomar 32 copos de água. Obviamente uma água alcalina de preferência, né, para compensar isso. Ninguém faz isso, tá? Eu em casa, particularmente, eu gosto sempre de citar minhas experiências porque não gosto de colocar simplesmente as coisas e deixar assim no ar e ninguém sabe exatamente, não tem algo para se basear. E a minha experiência com o refrigerante tem sido bem curiosa também, tá? Porque eu, particularmente, parei de tomar, muito eventualmente tomo alguma coisa. Principalmente seria Guaraná, preferência se fosse tomar. Mas evito todos os outros, enquanto aos meus filhos mais novos, pelo menos, tá? Desde que, obviamente, eu mudei a minha cabeça em relação a isso, não tomo absolutamente nada de refrigerante. Inclusive, eu acho que devia ser considerado uma coisa, devia ser proibido para criança, tá? Eu acho que os pais tem gente que bota na mamadeira de criança Coca-Cola, por exemplo. É assim, uma coisa assim terrível, porque depois não sabe porque as crianças estão doentes, ficam doentes com muita facilidade. Aliás, falar em doença, tá? Semana passada eu falei sobre o item vacina. Curioso que foi que nesse fim de semana, agora no Fantástico, eles atacaram pesado falando sobre vacina. Então vou abrir só um parentezinho só para dar uma palavrinha sobre vacina, porque muita gente deve ter visto o Fantástico e deve estar com essa informação na cabeça. Fantástico, como sempre, tudo que for fora da indústria farmacêutica tradicional, eles abominam, eles discriminam. Inclusive a matéria dizia, pessoas aí estão publicando notícias, fake news a respeito das vacinas. Bom, em primeiro lugar, o que é fake news a respeito de vacina? Eles sequer diziam quais eram as fake news.
e simplesmente a classificar alguma coisa como fake news sem nenhuma base sequer científica, simplesmente porque a ideologia deles é vacinar e vacinar cada vez mais. Então, para ser bem curto e simples a respeito da questão da vacina, e eu tratei isso, o programa está disponível aí no canal do YouTube, a questão da vacina, simplesmente que eu perguntaria para o Fantástico, assim, vocês foram fazer uma entrevista lá no Japão, por exemplo, porque no Japão não é obrigado a vacinar. Sim, muito pouca gente vacina no Japão. Só que acontece que as crianças no Japão são as crianças mais saudáveis do mundo. E a população japonesa é a que tem maior longevidade do mundo. Por outro lado, os Estados Unidos são o país que mais vacina, chega, se não me engano, 98% da a taxa de vacinação. O Brasil aqui está brigando para chegar a 95% e fica louco da vida se não consegue chegar nesses números, tá? Mas nos Estados Unidos, tá, que é a maior taxa de vacinação do planeta, são as crianças mais deficitárias em termos de saúde, onde mais morre criança antes do parto, onde mais morre criança no parto e onde mais criança adoece após ou desenvolve doença crônica desde o nascimento, tá? Então esse é um número muito importante de colocar. E uma coisa que eu coloquei também nesse programa foi que desde 1900 até perto de 1960, por exemplo, a taxa de sarampo, por exemplo, nos Estados Unidos era 13 pessoas a cada 100 mil habitantes. E isso foi caindo até 1960 para chegar a menos de 1 a cada 100 mil habitantes. Então as pessoas dizem, pô, e o CDC, que é o Centro de Controle de Doença Americano, eu comemorava lá, né, bota no seu site as informações que a partir da década de 60 praticamente foi banido o sarampo dos Estados Unidos. Só que a vacina do sarampo nasceu em 1963. E já em 1950 já não tinha quase casos de sarampo. O que acontece é que nos Estados Unidos, nas grandes cidades, botavam lixo a céu aberto. Cocô de cavalo, de porco, de tudo que é bicho, ficavam nas ruas, não tinha esgoto, não tinha nada, era um lixão só. Então o que aconteceu? Quando se deram conta disso, lá depois da Segunda Guerra, depois da Revolução Industrial de 1750, 1850, depois disso se deram conta que criou-se, na verdade, a teoria dos germes, né? E o pessoal passou a entender que os germes que eram responsáveis por doenças. Porque até então, até as cirurgias, o pessoal não sequer esterilizava equipamentos, sabe? Porque não sabia como é que existia essa questão de germe. Então lá a gente tem que amputar a perna de alguém, pegar um serrote, alguém para segurar, dava uma cachaça pro cara, serrava a perna dele e depois o cara morria de infecção. E não sabiam por quê, porque estava usando o mesmo instrumento, lá, sei lá, no máximo passava uma aguinha suja e pronto. Então isso, quando o ser humano passou a ter higiene, de saneamento básico, começou a fazer os esgotos nas grandes cidades principalmente e tratar da higiene pessoal, as doenças passaram a desaparecer. Eu vou dar aqui boa noite, Paulo Edu, nosso grande companheiro, que está sempre aí, já antes de começar o programa, ele já está a postos. Muito obrigado pela presença aí. Paulo Lacerda aqui com a gente também, a Suzana Rosa e o Guilherme Tansky. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa ainda eu faço, às vezes me preocupo muito em trazer uma qualidade de programa e pesquisar alguns assuntos que eventualmente eu gostaria de dar mais informações e eu acabo não convidando as pessoas. Então eu até peço para vocês que convidem, se puder compartilhar essa live, eu agradeço, porque eu vejo aqui sempre quando o Mirko faz o programa dele, ele passa o tempo inteiro no celular chamando todo mundo, né? E eu fico muito constrangido de fazer isso, porque não quero incomodar as pessoas, sei lá, então eu sou muito tímido nesse aspecto. Mas colocada essa questão, então, de saúde, tá? A saúde dos alimentos também é uma questão muito fundamental e todos os temas estão conectados. A gente sempre faz aqui nesse programa a conexão entre uma coisa e outra, entre um evento e outro, entre um acontecimento e outro, entre uma situação e outra. E eu gosto de traçar muito esses perfis e essas conexões, porque elas dizem muito pra gente. Tá? Eu vou começar, em termos de refrigerante, pela Pepsi Cola. A Pepsi Cola sofreu nos Estados Unidos processos, porque eu vou falar especificamente da Pepsi Cola Light, né? A Pepsi Cola que não tem... eu não sei como é o nome dela oficial, se é Pepsi Light, Pepsi Zero, acho que é Zero, se não me engano. Tá? Que ela foi acusada, a Pepsi Cola, de usar células de feto para fazer o adoçante da Pepsi Cola. E isso, obviamente, desencadeou um processo nos Estados Unidos, tá? Você sabe que nos Estados Unidos o aborto é legal, tá? Então as pessoas podem abortar sem problema, e o que elas fazem com os abortos, com, sei lá, os restos mortais que eles abortam, eles é da conta deles, digamos assim, não é nada ilegal. Então, uma decisão em 28 de fevereiro, não tem o ano, a Comissão de Segurança, tá,
e troca do presidente Obama determinou que o uso de células derivadas de restos fetais abortados pela Pepsi Cola, o uso pela Pepsi Cola, né, não as crianças abortadas pela Pepsi Cola, obviamente, em seu contrato de pesquisa e desenvolvimento com a Cenomix. Essa Cenomix é a empresa que fazia, criava as formas, tá, do adoçante dessa Pepsi Cola. Para produzir intensificadores de sabor, se enquadra em operações comerciais comuns. Ou seja, o julgamento do processo teve um aval para a Pepsi Cola, porque simplesmente usar células de feto, se o feto foi abortado legalmente, não teria problema nenhum. Então, essa empresa Cenomix, ela estaria sem nenhuma restrição de fazer isso, porque ela usou células legalmente abortadas, tá? E aí entra uma questão só ética e vai depender de cada um. O que aconteceu, obviamente, que isso abalou um pouco a questão da credibilidade da Pepsi Cola, e essa empresa, inclusive, foi desconectada do site delas, elas tiraram, porque normalmente eles fazem relação ali de todos os clientes que são dessa empresa, né, para fazer propaganda, para atrair outros clientes, e o da questão da Pepsi Cola eles removeram totalmente do site, tá? Mas tem print, é só entrar aí na internet, se acha o print da página quando ela estava ainda com as informações sobre a Pepsi Cola. Então, resumindo, a Pepsi Cola usa, não a célula obviamente direta lá do feto que vai parar lá dentro do refrigerante, tá? Mas a célula é feita para desenvolver, a célula de feto para desenvolver o adoçante, tá? Ou intensificador de sabor, que vai parar lá no produto final, que é a Pepsi Cola envasada, e eu estou falando da Pepsi Cola com baixos teores de açúcar, tá? Não é a Pepsi Cola normal. Então, isso para deixar bem claro, quando você for tomar o seu refrigerante, sabe que é a dietética, né, que tem essa associação com as células de feto que foram usadas para desenvolver. Quanto à Coca-Cola, tá? Ela foi banida da Índia, aí também falando da Coca-Cola Light, tá? E aliás, nesse caso da Índia, em 1977 ela foi banida inteira, a Coca-Cola inteira, tá? Não era só a a Coca-Cola Light ou a Coca-Cola normal. Acho que naquela época nem tinha 77 a Light, né? Mas a Fanta e outros derivados, outros produtos da Coca-Cola foram banidos da Índia, tá? Porque foi encontrada alta quantidade de pesticida dentro do refrigerante. O que aconteceu foi que ficou 16 anos fora. E outra coisa, o governo indiano também pediu que a Coca-Cola abrisse a fórmula. Eles querem saber o que exatamente tinha dentro da Coca-Cola. Nós vamos falar sobre isso em seguida, tá? Inclusive eu comentei na internet com vocês ali pelo site, pelo Facebook, que eu vou colocar contar uma história meio horripilante a respeito da Coca-Cola, tá? Mas eu aviso antes de entrar nela, porque obviamente quem foi muito sensível, eu sugeriria que, sei lá, visse com discrição, com cuidado, ouvisse com cuidado, porque é bem forte, tá? Só para vocês terem uma ideia, desde que isso aconteceu, essa história aconteceu, eu bani Coca-Cola não chego perto de Coca-Cola lá em casa, não entra, como eu disse, só muito raramente, eventualmente algum fim de semana, se pede uma pizza, se pede algum refrigerante, tá? Aliás, hoje conversando com meu filho de 14 anos, eu perguntei para ele, quem é lá em casa que nunca adoece? Já te deu conta quem é que nunca adoece lá em casa? E ele disse assim para mim, tu? Eu digo, não, eu às vezes fico meio malzinho, né? Sei lá, cada 3, 4 meses eu fico meio, sei lá, uma dor de cabeça, coisa parecida assim, mas de cama mesmo nunca fico, tá? Mas ele disse, não, mas não te lembra de mais ninguém? Quem tu nunca viu doente? E é o meu filho pequeno, e ele disse, tá, o fulano, 5 anos. E daí eu disse pra ele, já não te deu conta que a única coisa que ele bebe é a água? Ele não bebe nada. Quer dizer, bebe iogurte, né? Leva pra escola iogurte, essas coisas, tá? Mas de bebida durante qualquer coisa, quando a gente sai pra correr, ou pedalar de bicicleta, ou eventualmente quando a gente faz qualquer exercício, tudo mais, a única coisa que ele consome é efetivamente água, mais nada. Então, isso eu fiz uma baita sacanagem com ele, tá? Uma vez que a gente consumia alguma coisa de refrigerante, ele pediu pra provar, ele devia ter uns 3, 4 anos, eu acho, e eu fui lá na cozinha, peguei o que era aquilo, acho que era Pepsi Cola normal, tá? Não era a Light, e levei pra cozinha, botei sal, botei vinagre, azeite, um monte de porcaria dentro, e dei pra ele provar, disse, bebe bem devagarinho, só pra tu provar como é que é. Ele provou, achou horrível, tá? Foi uma baita sacanagem que eu fiz com ele, mas pra saúde dele agradece, realmente ele é um guri super saudável, e com todas as porcarias que a gente ingere diariamente, tá? Quanto mais a gente tirar fora,
tanto melhor para a nossa saúde. Mas com a questão da Coca-Cola, tá, ela voltou. Aqui um comentário do nosso ouvinte aqui, ó. Na tua casa sempre vivi bebendo Coca-Cola, Pepsi, ouve. Tá, ele tá recomendando outra pessoa, tá? Não tá falando de mim aqui, o Tansky e o Fabiano, ele tá falando sobre Fabiano Carvalho Filho, muito obrigado pela presença aqui também. Então, bom, vocês dois escutem bem, é quando eu entrar na história mais cabeluda, que vai ser logo em seguida, tá? Bom, então a Coca-Cola foi banida da Índia, tá, em 77, 16 anos depois ela voltou, e a gente sabe que esse pessoal é muito poderoso, né? Eles compram governos, compram um pessoal que decide, quem vai dizer o que é tolerável, o que não é tolerável como produto dentro de um refrigerante. E eles realmente entraram de novo lá, mas alguns produtos ainda ficaram fora, tá? Eu vou misturar um pouquinho também a questão da Pepsi Cola, eventualmente tem algumas coisas que são comuns, digamos assim, porque tem muitos produtos que estão dentro desses refrigerantes que são proibidos em muitos países, tá? Tem uma água também que a Coca-Cola fabrica, tá? Que é a Dasani, e ela é, na verdade, água de torneira, que os americanos chamam de tap water, que é água simplesmente que tu vai ali, tira a torneira e engarrafa, e eles diziam que é a água mais pura que alguém podia beber, mas ela foi banida da Europa, tá? Por conter coisas que são nocivas à saúde. Inclusive essa questão da Coca-Cola na Índia, tá? Muita justificativa com a Coca-Cola disse, não, isso aí não foi culpa nossa, tá? Isso aí foi a água que a gente usou, que era lá da Índia mesmo, tá? Inclusive vários países estão correndo a Coca-Cola por causa disso, porque está acabando com as reservas naturais de água. E eles disseram que a culpa era da água. Pô, mas espera um pouquinho, quem é que está vendendo o produto, né? A culpa do que vai dentro da garrafa da Coca-Cola é única e exclusivamente da Coca-Cola. Vocês colocaram um produto estragado, coisa parecida, a culpa é deles. Eles têm que, obviamente, garantir a segurança disso, tá? O Reino Unido, por exemplo, cortou essa água, tá? Para ela conter bromato cancerígeno e disse que não passava de água de torneira com alto preço para o consumidor. Era simplesmente o fato de botar na garrafa, tá? E eu vejo muito, assim, água purificada. Nos Estados Unidos eles são donos de fazer isso, tá? Garrafas bonitas e tudo mais, muito bem feitas, e aí tu vai ler bem no rótulo, diz ali simplesmente água purificada, e não o que quer dizer que é a água da torneira, tá? No Brasil, a Coca-Cola foi ameaçada de sofrer sanção também, se não diminuísse os níveis de benzeno, tá? Para um nível aceitável, o mesmo nível aceitável para a água potável. Aqui no Brasil também houve esses problemas, tá? Eles inclusive assinaram, várias empresas assinaram, a Ambev e a Coca-Cola assinaram compromissos de baixar os níveis, senão sofreriam sanções. Como eu disse, a Coca-Cola dos Estados Unidos, tá, a Light, foi banida, tá, e ela foi substituída por outras, aquela Cherry Coke e outras. Eles sempre dão um jeito de voltar para o mercado mudando alguns detalhezinhos, tá. Em 99, em Luxemburgo e na Holanda, tá, e outros países foram também, foi destacado pelo Ministério da Saúde e decretado que os produtos Coca-Cola eram impróprios, tá, para o consumo para a população. Então foram tirados desse país todos os produtos, inclusive dessa companhia. Vamos colocar uns detalhezinhos sobre alguns produtos que fazem parte, que estão dentro da Coca-Cola. Cada vez que você abrir uma Coca-Cola, tomar um copo, você vai estar ingerindo também xarope de milho rico em frutose, é o HFCS, que é o High Fructose Corn Syrup. Isso aí é aquele amido de milho que a gente chama, acho que até eles usam também para fazer aquelas torradinhas lá, os waffles, né? Então qual é o problema de ter esse xarope de milho rico em frutose dentro de um refrigerante? Ele leva ao ganho de peso, aumento anormal da gordura corporal e aumento dos triglicerídeos. Esses são fatores de risco bem conhecidos para diabetes, câncer, pressão alta e doença arterial coronariana. Esse é um dos itens, eu vou citar aqui 10 itens que fazem parte do refrigerante, tá? Estou começando pelos mais pesados. O segundo item seria bisfenol A, que é o BPA. Você já deve ter comprado produtos aí no mercado, às vezes aquelas embalagens para levar água, né? Que diz BPA free ou sem BPA. Então BPA, esse bisfenol A, é um produto cancerígeno, tá? Ele pode causar danos cerebrais, autismo, diminuir a inteligência, causar déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, vários estudos vinculam a exposição ao BPA a obesidade, problemas neurológicos, câncer de mama, câncer de próstata, metilação, que é uma espécie de alteração do DNA, aparentemente é uma alteração que não causa
transferência genética para outras gerações, tá? Mas altera o DNA da pessoa enquanto está viva. Mau funcionamento do sistema reprodutivo e defeitos congênitos. Terceiro, aspartame. Aspartame é aquele usado para adoçar, inclusive é vendido o aspartame no supermercado, né, para adoçar qualquer coisa, né, vendido separadamente. Então são adoçantes artificiais. Quando combinados com outros produtos dietéticos, outros componentes que estão dentro do refrigerante, tá, eles atrapalham a química do cérebro e estimulam o apetite. Eles acabam dando fome depois. Tu toma aquele refrigerante, ele em si pode não ter a quantidade de calorias que tu queira, realmente vai estar ingerindo menos calorias, mas como consequência vão acabar estimulando o apetite. O resultado, mais alimentação, mais ganho de peso. E o aspartame é uma neurotoxina cancerígena, viciante e teratogênio, e foi classificado pelo Pentágono como um agente para a guerra bioquímica. Então a gente está vendo que eles colocam cada componente, sempre vem com aquela desculpa, isso aqui é coisa natural, isso é produto, é a bebida mais segura que tem. Marketing é uma coisa, tá? E a questão do produto deles, a única coisa que eles querem fazer é gerar um sabor nesses refrigerantes para que as pessoas fiquem dependentes quimicamente dele e queiram ingerir mais e mais e mais, porque quanto mais a pessoa ingerir, mais eles vão vender. O metilimidazol, esse aqui é aquele famoso caramelo 4. Esse é um corante, tá, derivado do caramelo, que é usado para dar aquela coloração, né, escura lá, vários refrigerantes usam isso, tá? E vários estados, inclusive estados americanos, tá, já avisaram a Coca-Cola que se ela não reduzir as quantidades, vai ter de botar o selo de produto cancerígeno na latinha da Coca-Cola, nas garrafas, nas embalagens da Coca-Cola. E já foi encontrado dentro desses refrigerantes quantidade de 67 vezes, inclusive aqui no Brasil, 67 vezes a mais do que a quantidade permitida por lei ou recomendada, né? Porque na verdade não é bem uma lei que diz isso, existem recomendações de limite máximo de tolerância a produtos tóxicos, e a questão da Coca-Cola já colocou coisas assim, aqui no Brasil 67 vezes maior do que teoricamente poderia. Benzeno. Esse é um dos piores, tá? Porque o benzeno, de acordo com estudos realizados pelo Grupo de Trabalho Ambiental, existe cerca de entre 5 e 138 partículas por milhão de benzeno na Coca-Cola. E como afirmou o American Petroleum Institute, que é o Instituto de Petróleo Americano, geralmente é considerado que a única concentração absolutamente segura de benzeno para qualquer pessoa consumir é 0. Ou seja, benzeno não se deve consumir de jeito nenhum. Benzeno, inclusive, tem... Os automóveis, escapamento de carro gera benzeno. E uma coisa que tem que cuidar muito com um automóvel, por exemplo, tá? Eu estou aqui simplesmente juntando meus pontinhos com outras conexões externas que não tem a ver diretamente com esse assunto. Quer dizer, tem a ver com esse assunto, mas não é ligado, obviamente, ao refrigerante, mas ligado, nesse caso aqui, o benzeno. Quando a gente entra no carro durante o dia de sol, principalmente no verão, quando o carro está muito quente, que dá aquele calorão, minha recomendação: enche bem o pulmão, entra no carro e abre imediatamente o vidro, antes de ligar o ar-condicionado e fazer qualquer coisa. Porque o que acontece? Essa tubulação plástica do automóvel, quando ela esquenta, ela gera o benzeno. E esse benzeno fica o quê? É um gás que fica paradinho ali nas tubulações. Não necessariamente está dentro do ambiente do carro. Ele pode estar simplesmente lá nas mangueiras do ar-condicionado, porque tu sabe que embaixo do painel fica extremamente quente, né? Todo o ambiente do carro chega às vezes 60 graus até 50 graus, assim. A gente sabe que às vezes não... Senta no banco, se o estofamento for de couro preto, é capaz de queimar a perna se não tiver de roupa. Se tiver de calção, te queima, porque a temperatura é realmente alta. Então, o que deve se fazer? Quando a pessoa entra ali no carro, fecha os vidros e aperta o ar-condicionado, antes de sair o ar frio, ele vai expulsar aquele ar quente que está na boca do cano. Aquele ar quente é extremamente rico em benzeno, e benzeno é cancerígeno. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando entrar no carro é abrir os vidros, deixar que esse ar, de preferência, saia com o carro, deixa ele circular um pouquinho para que esse ar que está ali dentro e começa a sair dos tubos, até depois de ligar o ar-condicionado. Primeiro liga o ar-condicionado, depois fecha os vidros. Aí tu expulsa esse benzeno, expulsa esses gases tóxicos e depois tu passa a ter o ambiente realmente do jeito que tu queres, tá? Então, o BPA, inclusive esse do que eu estava falando, que é encontrado, imagina, é encontrado, não é na lata da Coca-Cola, nem no PET, né, da embalagem, é dentro do próprio líquido, tá? Porque o BPA... Quando tu vai botar um produto para esquentar no micro-ondas, por exemplo, tá?
não usem jamais produto plástico, tá? Porque a reação do micro-ondas com esse produto faz com que libere essas toxinas. E o BPA é dono de liberar porcaria, coisa venenosa. Eu, por exemplo, meus pequenos, eu sempre esquento, vou dar uma mamadeira para eles. Claro que é uma coisa muito menos cômoda, tá? Muito melhor pegar uma mamadeira, botar a quantidade de leite que tu quer, botar no micro-ondas, aquecer, já sabe o tempo que precisa e pronto. Mas eu nunca faço isso, tá? Eu sempre boto num copo de vidro, boto a mamadeira lá, esquento o que eu quero. Pode ser até uma quantidade menor, tá? Porque depois eu boto completo com leite frio, esquento um pouquinho mais. Mas nunca deixo a própria mamadeira, porque o fato de ela reagir com o micro-ondas, ela vai soltar esse produto tóxico, e a pior coisa que tem que dar para uma criança é um produto tóxico. Já fico assim de dar leite de caixinha para as crianças, porque hoje em dia a gente não compra, é muito difícil, é difícil, né? Na verdade a gente é muito preguiçoso, tá? Porque tem no mercado leite de saquinho ainda, tá? Mas aí, às vezes, leite de saquinho estão contaminados com bactérias e coisa e tal. O leite da caixinha tem formol. Obviamente é muito melhor ter, eventualmente, correr risco de uma contaminação de uma bactéria do que formol e ficar envenenando as crianças. Aí eu já estou atrás de outras fontes de leite justamente para substituir isso. E outros produtos que tem, outras coisas tóxicas, tá? Em quantidade menor, é o benzoato de sódio, mercúrio, por incrível que pareça, mercúrio também, encontrado na Coca-Cola e seus produtos, tá? Ácido fosfórico, ácido cítrico. Ácido cítrico é normal, né? Se usa na culinária aí. E inclusive acharam até álcool, tá? Só que álcool para tomar, ter uma quantidade suficiente para ficar bêbado, teria que tomar umas milhares de latas de Coca-Cola. Mas é só curioso de ver que se encontra substâncias muito estranhas dentro de uma garrafa de Coca-Cola, e isso é uma coisa muito preocupante, né? O pessoal realmente não tem cuidado. Nos países que estão muito menos preocupados com a questão de qualidade de alimentos e controle de alimento, eles simplesmente deixam passar essas coisas, tá? E você sabe, né? Eles fazem as leis de acordo com o interesse, né? A gente vê que até aqui no Brasil, agora essa semana já passamos por alteração de lei para ver pequenos interesses, então quem tem poder maior realmente consegue controlar isso. Bom, agora pessoal, preparem-se, quem tiver muita sensibilidade, tá? Eu vou falar de uma história sobre a Coca-Cola. Eu muito indiretamente participei dessa história, simplesmente eu conecto as coisas. E confesso para vocês que a partir de um determinado tempo na minha vida, aí, alguns anos atrás, eu comecei a prestar mais atenção em certas coincidências, e elas não me passam mais despercebidas. Eu vejo tal coisa, o que isso aqui tem a ver com aquilo? Por que eu vi isso? Por que eu vi aquilo? Por que nessa sequência teve tal coisa? Então passei a fazer esse exercício, tá? E acho muito curioso fazer isso. Então eu vou colocar para vocês a minha experiência pessoal e o que a minha pesquisa me levou a concluir. Lá vai, então. Deixe seu refrigerante de lado, tá, pessoal? E realmente, quem é muito sensível, eu recomendo que pegue a outra parte do programa que eu vou falar do MMS. Mas, vamos lá. Eu, depois de uma prova, você sabe que eu fazia triatlon, né? Eu não me lembro se era um Ironman que eu tinha feito ou algo assim, mas era um triatlon, uma competição de Audax, de bicicleta, dessas que a gente anda 300, 400 quilômetros. E aí, no meio do caminho, eu estava muito cansado. Não sei se tinha acabado a minha água. E eu parei num quiosquezinho, porque eles, durante a prova eles colocam coisas como bolacha, frutas, água, eventualmente energético, coisa assim, gel. As coisas que tem corridas, tá? Que a própria organização da corrida oferece. E eu não achei nada ali interessante não tinha água ali que eu queria, tá? Às vezes, eventualmente, eu tomo um Gatorade, porque é um isotônico, que tem sais minerais, tudo, que ajuda bastante. Mas naquele caso só tinha Coca-Cola. E eu acabei tomando Coca-Cola. Tudo bem, mas até aí eu não tinha nada contra a Coca-Cola, era um consumidor até bem voraz de refrigerante. A minha preferência ainda era a Coca-Cola de todos os refrigerantes que eu tomava, é o único que descia melhor. Coca-Cola, Pepsi-Cola achava muito doce, muito, sei lá, enjoativa. E assim foi. Aí, tudo bem, esse foi no domingo. Na segunda-feira, eu estava indo visitar um amigo meu, com quem eu gosto de conversar muito, e estava escutando a rádio Band News FM. E curioso que estavam colocando uma notícia que a polícia estava muito preocupada em Curitiba, se não me engano, que o índice de desaparecimento de crianças era em torno de 30 crianças por mês. Eu digo, mas coisa estranha, né? Desaparecer total, criança que desaparece não aparece mais, né? Porque sempre tem aquela taxa de recuperação das pessoas que desaparecem. Mas especificamente eles estavam falando de crianças desaparecidas, tá? Então era em média uma criança por dia.
Tá, tudo bem, fiquei muito impressionado com essa notícia, principalmente quem tem filho sempre fica apreensivo quando ouve essas coisas, né? Acho que até talvez por isso que eu tenha me mudado para morar no interior, justamente para poder criar os filhos com um pouco mais de tranquilidade, porque essas notícias pelo menos são mais raras. Mas tudo bem. Aí cheguei nesse meu amigo, terminei de ouvir minha notícia e conversei com ele. Daí estava contando para ele que eu não estava, nessa época eu já estava parando realmente de tomar refrigerante, né? Não, evitava totalmente, porque desde que eu comecei a fazer esportes, e aí eu aconselho muito realmente fazer esportes, tá, de alto desempenho, porque ele força a gente a controlar melhor a alimentação, porque sabe que isso é fundamental. Então tu te preocupa, na verdade, não só com a tua performance, mas com tudo que tu ingere para a saúde de modo geral. Aí eu comentei com ele que não tinha opção e acabei tomando Coca-Cola. E ele olhou para mim e disse assim, pá, mas espera um pouquinho, depois daquilo que eu te falei, tu foi tomar Coca-Cola? Não foi Pepsi? Não, Coca-Cola. Eu disse, mas o que me falou? Tu não falou nada. Eu disse, não, mas então, então devo ter falado para outro amigo meu. Ele disse, tá, tudo bem, mas o que é? O que é tão sério assim, tão importante? Ele disse, quer ver? Parei. Aí foi lá, pegou o notebook dele, colocou um videozinho pra mim, que eu me lembro, era 4 minutos e alguma coisa, 4 minutos e 50, se não me engano. E eu escutei aquele vídeo. Era um vídeo na espanhol, era um narcotraficante mexicano, que estava contando uma história muito curiosa. Na verdade, está contando a história da vida dele, e aquela parte do vídeo ali se referia mais a uma parte terrível da vida dele. Ele é um cara que, em casa, ele morava, não sei se era numa favela, os pais batiam nele, etc e tal. Era uma bagunça só, era uma zona, era um terror a casa dele, até que botaram ele pra rua. Aí quando eu, 14 anos, se não me engano, ele foi pra rua de casa. E aí quando ele viu, ele estava envolvido com droga, com tráfico, com tudo, virou um assassino profissional, um traficante profissional, traficava droga, traficava arma. Hoje o cara é pastor evangélico, tá? Inclusive, isso aí foi num sermão dele que ele conta toda essa história dele. Inclusive hoje até vi essa história, tá contada assim de um jeito um pouquinho diferente, porque certamente já passaram-se alguns anos depois disso. Mas o curioso é que eu escutei ele falar e o cara dizia, tá? E agora vem a parte pesada. Ele dizia que depois que ele era preso, aí soltavam ele, porque os figurões queriam ele para matar alguém do governo, etc e tal. Ele conta e dá os nomes para todas as pessoas, é só pesquisar um pouquinho e a gente vê toda a história dele ali. Então soltavam ele ia pra cadeia, soltavam, aí um dia botaram ele na cadeia, ele ficou mais tempo do que planejava, e ele realmente ficou mal das pernas e depois resolveu, quando saiu da cadeia, resolveu retomar os negócios dele, ele viu que a parte que dava mais dinheiro lá não era só a questão do tráfico de drogas, mas era sequestro de crianças. E aí ele passou a fazer isso. Aliás, uma coisa curiosa que ele disse, tá, é que quando ele fez um dos primeiros crimes dele, ele tinha matado já 2 pessoas, aí ele foi preso, se escondeu numa mansão, ele e um amigo dele. A polícia passou, não conseguiu pegar eles, e quando ele viu, ele tinha um monte de gente armada atrás dele, e eram os donos da mansão, né, os guarda-costas do cara, e o cara era um grande traficante. Daí disse pra ele que perguntou o que eles queriam, né? Eles disseram não, que eles estavam fugindo da polícia, né? E os caras disseram não, vocês vieram aqui mandado pela outra gangue lá, dos rivais deles, para matar o chefão. E aí ele disse que não. E daí o cara disse, já matou alguém? O cara disse, o outro, um amigo dele disse, não, eu não matei, mas ele aqui matou 2 já. E o cara disse, não, você tem coragem, tu mata alguém, pega esse aqui, mata o fulano aqui, o cara dele. E ele pegou a arma da mão do cara, deu um tiro nele e matou, pronto. E agora a parte pesada, ele disse que se abaixou ali num coisa e saiu bebendo o sangue do cara. E ele diz isso no áudio dele, tá? Que não é um vídeo. Deve ter áudio provavelmente na internet também. E ele dizia que não tinha nada mais viciante, nada mais que deixasse a pessoa mais enfesada, mais forte, sentindo mais poderosa do que beber um copo de sangue de gente, não de nenhuma outra coisa, nem cocaína, nem heroína, nenhum tipo de droga dava o mesmo efeito. Bom, o que aconteceu? Ele acabou sendo contratado por esse cara e aí realmente se especializou, foi aí que ele realmente virou traficante de drogas, armas, etc e tal, e virou um figurão aí, anjando na Guatemala, no México, Califórnia, Estados Unidos, né, em vários estados lá dos Estados Unidos. E o que aconteceu com esse cara? Depois dessa vez que ele foi preso e saiu da cadeia muito mal lá, ele descobriu então que tráfico de criança era a coisa que daria mais dinheiro para ele, que seria mais fácil ele recuperar toda a grana que ele tinha perdido. Bom, então ele fez isso, ele contou as histórias de como é que ele procedia, tá? Ele sequestrava a criança, disse até qual é a quantidade de crianças que ele tinha, e levava para uma organização
Eu nem vou citar outras coisas que são pesadas demais, tá? E vai abalar muito a crença de vocês em relação a outras instituições, digamos assim, mais tradicionais, tá? Mas se vocês querem procurar na internet, parece que é Felipe Montiel o nome dele, é só colocar isso, Coca-Cola, isso aí, o nome dele, e vocês vão ver, vão escutar todo o áudio e aí tirem as suas próprias conclusões. Mas ele dizia que ele então sequestrava essas crianças, levava para um ritual, e lá eram rituais satânicos, tá? E ele tinha uma faca especial, inclusive ele abria as pessoas vivas, tá? E tirava o órgão principal. Eu fico muito assim, desculpem, eu tô falando assim meio trancado, porque eu tô me dando conta que eu tô falando assim em público, numa rádio, não é num papo entre amigos, tá? Então isso é muito mais sensível, porque a gente não sabe quem tá ouvindo, né? Então eu vou pedir para vocês que entendam mais ou menos, eu não vou usar as coisas muito explícitas, tá? Porque, sei lá, pode ter até criança ouvindo, então, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas o que eles faziam, então, era comer alguns órgãos e outros eles colocavam depois no liquidificador, batiam e levavam para uma grande indústria de refrigerante chamada Coca-Cola. Bem, eu vi aquilo e fiquei assim, arrepiado. Digo, um cara assim, parece absolutamente sincero, contando a história dele, mas era como eu falei para você no vídeo de 4 minutos e pouco. Eu digo, não, eu não compro nada, nenhuma ideia de primeira, tá? Eu vou pesquisar, vou ver, eu peguei o nome dele, fui atrás, ver se o cara existia, né? Porque às vezes o cara tá dizendo ali, cita um nome qualquer, diz uma besteira qualquer, e aí as pessoas acreditam e pronto. Não, eu fui pesquisar isso. E realmente o cara existia. E depois achei um vídeo na internet com mais de 50 minutos. E digo, não, isso é sério demais para eu deixar passar assim, eu não vou ficar com um videozinho de 4 minutos, e acabei escutando o vídeo inteiro de quase 1 hora. E aí eu vi que esse detalhe que ele falava aí era bem ampassando o vídeo, assim, não fez nenhum relevo, não destacou, então quer dizer, não era uma coisa programada para falar da Coca-Cola, tá? Ele simplesmente falou aquilo numa passagem dele, não sei se dura 1 minuto, tá, no total. E de qualquer maneira, só para resumir o que aconteceu com a vida desse cara, ele era contratado para matar principalmente pastores evangélicos, e que sempre que ele chegava para matar esse aí, ele sempre dava algum problema, tá? A arma dele não disparava, até que ele chegou numa igreja, que ele viajou quilômetros e quilômetros, e aí os caras orientando ele, tem que ir aqui nesse endereço. Quando ele chegou lá, era praticamente uma igreja evangélica, tá? E ele encontrou o pastor lá. O pastor estava com a Bíblia embaixo do braço, com a mão para cima, né, para o alto, pedindo proteção de Cristo, mas ele não teve dificuldade nenhuma em entrar lá dentro, né? Ele achou estranho. Ele perguntou, o senhor é o fulano de tal? Ele disse, sim, sou eu. Eu vim aqui a matar. O senhor se despeça porque é o seu último dia hoje, o senhor vai morrer. E aí ele puxou a arma, mas não conseguiu puxar a arma. Ele travou o braço dele, ficou simplesmente trancado, e ele sentiu uma força dele expulsando ele dali, e acabou saindo lá fora. Ele, sei lá, bateu na porta, começou a ver imagens de uns cavaleiros, não sei se me engano, dourado ou prateado, ou branco, eu não me lembro bem desse detalhe, mas com um escudo e espada. E esses cavaleiros dizendo para ele que ele... expulsando ele dali. Aí ele começou a se dar conta que tinha alguma coisa errada na vida dele. Até que ele foi parar na cadeia, e quando ele chegou na cadeia tinha um cara grandão lá, que disse que jogava ele contra a parede, levantava ele no ar, um cara de quase 2 metros de altura, e dizia, Jesus te ama, Jesus te ama. E assim foi, diz que ele ia no banheiro, o cara ia atrás, ficava dizendo pra ele, Jesus te ama. Bom, resumindo, esse cara, eu sei que acabou depois saindo da cadeia, perdeu tudo que ele tinha, porque os corruptos lá para soltarem ele, pegaram todos os bens dele, tudo que é arma, droga e tudo. E ele acabou, não vou entrar na história dele assim, que é meio longa, tá? Mas acabou só se encontrando depois, que ele acabou achando na rua dinheiro, carteiras, né? E aí, em vez de usar com drogas e bebida, o que ele fazia, ele acabou fazendo mais, sei lá, algum uso começou, se converteu, tá? E tanto que hoje ele prega isso, fala sobre isso abertamente, fala bem tranquilamente, tá? Mas é um cara que mudou a vida dele. Bom, continuando a história. Até aí, então, achei estranha essa história do rádio lá, do sequestro de crianças, tá? Depois eu fui para casa. Isso foi em Porto Alegre, eu vim até Camaquã, encontrei meus filhos, cheguei em casa, eles estavam tudo vendo televisão. Era o History Channel, se não me engano. Daí, olha a curiosidade, olha a coincidência, né? Eles estavam vendo uma reportagem um documentário sobre a Coca-Cola. E eu cheguei bem na hora que eles estavam falando aqueles processos ali de embalar, aquele monte de latinha correndo aquelas máquinas, acima para baixo, e vão lá, enchem, fecham, etc. Aí falando da logística, como é que imprime o rótulo das latas, onde é que ainda no mundo ainda faziam as garrafinhas. Agora a gente vê garrafinha até aqui, né, no Brasil, mas
alguns lugares do mundo, eram poucos lugares naquela época, deve fazer uns 4 anos, 5 anos. Não, faz mais, faz quase 10 anos isso já. Bom, de qualquer forma, eles estavam aquela coisa interessante, eu parei para escutar. Aí, entrevista com o CEO lá, que é o Chief Executive Officer, que é para nós aqui seria o gerentão, né, o presidente da Coca-Cola, dizendo que ele se orgulhava de comandar uma empresa que guardava um segredo mais bem guardado da história da humanidade. Eu digo, opa, e ele dizia até, se não me engano, ele comparava até com o segredo, nem o segredo de Fátima, resistiu ao tempo, tá? E a forma da Coca-Cola era um segredo, essa mesma forma que os indianos queriam, e por isso expulsaram a Coca-Cola de lá. Então, ele se orgulhava de dizer que era o segredo mais bem guardado da história da humanidade. Bom, só dar mais um abraço aqui pro Maurício, que está entrando aqui com a gente, o André Carlos Pitan, o Tite lá do Nordeste também conectado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Então, esse onde é que eu estava agora? Me perdi. Fui dar um abraço e perdi o fio da meada. Mas a questão que as crianças estavam vendo o vídeo da Coca-Cola, tá? Eu passei ali, fiquei escutando. E a primeira coisa que me veio à cabeça, quando o cara diz isso, que é o segredo mais guardado da história da humanidade, eu pensei assim, pô, para um pouquinho, eu pego uma lata de qualquer coisa, uma lata de refri ou um produto qualquer, tem lá os ingredientes, né? Contém isso, contém aquilo. Então, que segredo é esse? Porque como é que tu faz o produto sem dizer o que tem dentro? Tu tem que dizer o que tem dentro. Como é que tu vai vender uma coisa qualquer e ter autorização para vender uma coisa cujo conteúdo não está explicitado? Ou seja, ninguém vai poder analisar o teu produto e saber realmente se aquilo ali é uma substância pertinente. Esse cara, eu estou respondendo aqui a Suzana que está me perguntando, tá? O nome do cara é Felipe alguma coisa Montiel, tá? Esse que fez esse testemunho é um cara, é um mexicano, tá? Todo o depoimento dele está em espanhol. Eu não sei se tem tradução, provavelmente se pegar no Google ali no YouTube deve ter a tradução. Mas eu acabei, hoje até inclusive eu retomei, assisti até, estava vindo para cá para a rádio e escutando, tá? Tem depoimento dele, diz assim, ex-traficante, eu posso até te dar aqui para daí tu saber que vai estar no vídeo certo, tá? Na verdade, esse vídeo dele é um pouquinho diferente, assim, em detalhes, tá? Mas é a mesma história dele, tá? O vídeo é uma tela azul, tá? Fica só aquela coisa na parada. O que eu vi, eu me lembro exatamente, quando eu vi esse vídeo, ele era um vídeo... Aqui, ó, ex-narcotraficante, ex-narcotraficante. E dentro da descrição, ex-narcotraficante relata testemunho, né? Porque tá em espanhol, impactantes testemunhos cristianos. Tá? Se colocar isso aí, vai ser bem fácil localizar no YouTube, tá? Mas voltando à questão lá, então, do cara, do vídeo que eu estava vendo, do presidente da Coca-Cola falando aquilo, né? Daí os caras perguntam, né? Onde é que é a forma? Eles dizem assim, aqui onde é que diz outros sabores? Porque lá tem assim, tem isso, tem aquilo, tem água, tem açúcar, tem xarope e tem assim, other flavors, né? Outros sabores. E ele diz, aqui que está a forma secreta da Coca-Cola. Quer dizer, então o cara bota um produto para vender aqui no Brasil, por exemplo, e daí chega de avião lá, os caras botam lá tonéis cheios d'água, misturam açúcar, misturam isso, misturam esse corante, isso aí tudo que a gente viu, e vem alguém com uma pastinha secreta, que eu não sei como é que entra no país, né? Um produto que não é identificado, e aí despejo lá aquilo ali é a fórmula secreta. Tá, tudo bem, o orgulho do cara dizer que aquele segredo era o segredo mais bem guardado, aquilo me chocou um pouco. E aí quando vê, pum, caiu a ficha. Daí comecei a juntar tudo. Eu comecei a juntar o fato de eu ter bebido Coca-Cola lá naquela corrida, o fato de eu ter ouvido na rádio aquela questão do sequestro das crianças. Aí chega em casa, tá dando uma propaganda um documentário justamente sobre a Coca-Cola. Ele disse, não, parei um pouquinho, não é por acaso que essas informações todas chegaram para mim e ainda nessa ordem, né? Aí eu tinha verificado já aquele vídeo do cara inteiro, tá? De 1 hora inteira, isso que eu vi, exclusive tendo sair. Eu fiquei tão impactado com aquilo que eu acabei nem viajando, saí de madrugada para viajar, porque eu queria escutar aquela história até o fim. E aí, óbvio, eu entrei num site que tinha gente falando sobre isso, e aí a primeira coisa que também me ocorreu foi alguém que disse assim,
antes disso, um casal fazendo depoimento ali sobre esse seu site. Eu vi, na verdade, no site, não foi no YouTube direto, tá? No YouTube eu fui achar o vídeo, o grande, tá? Mas o outro era num site que alguém descrevia alguns detalhes. E eu acho que é isso aí mesmo, Estela. Um abraço aí também pra Estela. Felipe Garcia Montiel, acho que é isso mesmo o nome dele, é. Então, o que acontece? Esse cara da... Deixa eu ver aqui o nome dele. É, isso aí mesmo, Felipe Garcia Montiel, ex-narcotraficante, convertido a Cristo. Então, essa questão toda da Coca-Cola de colocar esses produtos, e eu ter visto aí a entrevista das crianças desaparecidas em Curitiba, 30 crianças por dia, ter visto esse vídeo terrível, tá? É um áudio, na verdade, tá? Não tem imagem ali, uma imagem estática, tá? E depois chego em casa e está dando um documentário sobre isso, falando exatamente do segredo da fórmula Coca-Cola, tá? Sei lá, não precisa hoje em dia muita coisa para convencer onde é que tem alguma coisa errada que obviamente mereça mais atenção e uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada. Mas como eu estava dizendo, nesse site onde eu achei essa informação, tinha um casal que dizia assim, puxa vida, agora sim nós conseguimos entender. Porque a gente foi numa festa e a pessoa assim, mais espiritualizada, tá? Eles disseram, nós fomos numa festa e aí não tinha nada para beber, só tinha o quê? Era só Coca-Cola e bebida alcoólica. Como eles não bebiam álcool nem refrigerante, eles optaram por tomar refrigerante, obviamente não álcool, tá? E disse que se sentiram muito mal. Foram para casa, mal. Mas não entenderam o que tinha acontecido. Em outra oportunidade, sei lá, meses depois, eles foram noutra festa, mesma situação. Só tinha álcool, bebida alcoólica e Coca-Cola. Eles se entupiram de Coca-Cola. E disseram que ficaram tão mal depois, quando chegaram em casa, que chamaram até os amigos dele para ajudar. Obviamente, são pessoas sensíveis, pessoas que têm, sei lá, uma sensibilidade mais aguçada, tá? E conseguem detectar certas coisas que as pessoas normais não detectam. Eu, quando tomava Coca-Cola, bebia 2 litros de Coca-Cola, eu acho, e não sentia nada, porque é um ser bruto sem muita sensibilidade, tá? Muito menos sensibilidade espiritual. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante ponderar, obviamente, nesse aspecto. Aí, claro, não faltou as pessoas que questionem, eu acho extremamente questionável mesmo, que alguém disse assim, mas pare um pouquinho, então, quantas crianças vão ter que matar para fazer Coca-Cola para o mundo inteiro? São bilhões de litros que se vende de Coca-Cola por ano. Isso é uma boa pergunta, né? Muito boa pergunta, inclusive. Aí, por acaso, também, entrei aí, agora vou entrar na questão que eu falei de homeopatia. O que a homeopatia tem a ver com isso? Vamos lá, essa questão é muito curiosa, tá? Porque eu gostaria de falar, obviamente, um dia a respeito só de homeopatia, porque a homeopatia os holopatas, tá? Os médicos tradicionais consideram a homeopatia um embuste, tá? Uma farsa. Por quê? Porque efetivamente, se tu fizer tomar um remédio que homeopata, baseado, sei lá, pedra calcária lá, tem um nome mais técnico, são milhares e milhares de produtos que se usa para fazer homeopatia, tá? Mas de qualquer maneira, na prática, o que acontece? Tu pega aquele produto, coloca dentro d'água, dá lá 100 batidinhas numa tábua com couro para amortecer, para não quebrar o vidro, né? E depois tu dilui isso, dá mais 100 batidinhas, dilui de novo, dá mais 100 batidinhas, dilui de novo e assim vai. Tu faz um processo de diluição tão absurdo, tão grande, que efetivamente muitos cientistas, não vou dizer céticos, tá? Porque se bem que cientista e ceticismo é uma coisa muito, muito associada uma à outra. Esses cientistas pesquisaram e disseram que não sobra uma molécula sequer daquele princípio ativo lá no produto final. Ou seja, a homeopatia seria um vidrinho simplesmente com água e eles botam um pouquinho de álcool, tá? Bastante álcool até, mas o álcool é simplesmente para que não se desenvolvam bactérias e outras coisas, né? E daqui a pouco tu abre aquilo, vai dar para criança gotinhas e daqui a pouco vai se desenvolver alguma coisa nociva ali, então se bota álcool para fazer isso. Então, na verdade, está dando álcool e água para a criança. Né? Quer dizer, tem adulto também, obviamente, usa homeopatia. Então, isso acabou me gerando certas curiosidades, tá? Mas, por sorte, né? Por outra consequência, a minha filha mais velha, quando era pequena, tinha rinite e era insuportável, tá? Sempre com aquele problema, sempre trancadinha ali, a respiração. E não tinha que resolver, tinha que levar testar tudo que é remédio holopata, tudo que é remédio tradicional e simplesmente não resolvi o problema dela. Um dia eu pensei assim, vou levar no homeopata. Eu não sabia nem exatamente o que o homeopata fazia, tá? Mas sabia que sempre tinha muito preconceito em relação aos homeopatas. E acabei levando. Bom, foi tiro e queda, tá? Foi uma semana, eu acho, tomando as gotinhas lá, aquele monte de gotinha. E acabou com o problema dela, de rinite. Então, quer dizer, a coisa funciona.
E para mim não preciso estudo científico, não sei o que, aquele lá, aquela metodologia toda para ser uma coisa científica que eu usei, eu experimentei e eu sei que funciona. Então, para mim não tem nada, obviamente, sou extremamente a favor do estudo científico, né? Tem que ter esse estudo científico, mas nada para mim substitui a prática. Alguém me disse assim, olha, comer banana faz mal para a saúde, não sei o que mais. Não, eu faço esporte, eu como banana, a mesma coisa que tem que comer a banana. Então não vem me dizer, não quero saber, o estudo científico deve ter alguma coisa errada. Ou então eu sou um extraterrestre que tem uma genética diferente e para mim funciona. Então, quer dizer, a prática a gente nunca pode desconsiderar, tá? Se você tem experiência com algum produto e sabe, consegue isolar o efeito daquele produto ali, aquilo funciona, não tem, obviamente, por que ficar negando isso. Mas, obviamente, quem quer nos vender outras coisas, ficam negando isso, tá? Então, querem que os produtos naturais acabem porque eles preferem não ganhar dinheiro com produtos naturais, tá? Então, de qualquer maneira, o que aconteceu? A minha filha foi tratada com homeopatia e a homeopatia curou ela. Só que daí, mas se não sobra nenhuma molécula do efeito ativo lá, e agora vamos falar sobre essa questão, como é a questão do câncer. Então, então significa que não tem nenhuma gotinha, nenhuma molécula, quer dizer, obviamente considerando, tá, que a quantidade de Coca-Cola que se faz, né, como essa pergunta do cara no site fazia, não tem como matar tanta criancinha assim para fazer Coca-Cola se tem, não vai ter suficiente, né, ia ter que pegar metade da população para fazer isso. Mas aí que entra essa questão da homeopatia. O que eu acabei descobrindo sobre a homeopatia? Teve um chinês que quis fazer um aditivo para automóvel, tá, para o combustível, que ele desse lá 20% a mais de potência. Ele foi para Califórnia, desenvolveu seus estudos e não conseguiu. Ele conseguiu 12%, se não me engano, que até seria um bom resultado. Mas o que ele fez? Ele virou, por alguma razão, os olhos dele para cima da homeopatia e foi pesquisar. E o que ele se deu conta que acontece na homeopatia? Quando tu bota um determinado produto na água e faz aquela agitação ali, aquelas batidas, sem batida, depois dilui e faz sem batida de novo, o que acontece lá no final pode ser que não sobre, realmente, não vai sobrar nenhuma molécula daquele produto original, mas a formação da água, ou seja, do jeito que as moléculas se compõem, do jeito que elas se juntam ali, isso é que faz mudar o sistema de absorção dessa água pelo nosso corpo, pela nossa biologia. Então, o que é a homeopatia? Na verdade, ela muda a configuração molecular da água e isso muda completamente a forma com a qual ela é absorvida e o efeito que ela faz no organismo, eventualmente, obviamente, para nos livrar de certas toxinas, tá? Porque normalmente as doenças estão associadas a algum componente estranho que não deve estar. E a água, por isso que é bom beber bastante água, porque a água é limpa, tá? A água vai lá, passa pelas células, recolhe muita porcaria, tá? Vai para a nossa circulação. Então, a homeopatia é isso. Então, basta tu colocar lá no primeiro produto e o produto final vai sair com um efeito daquela coisa. Porque eu vi já cientistas já provarem que não ficava nenhuma molécula. Tudo bem, só que eles não sabiam qual é o efeito de ter uma molécula de água com uma configuração diferente. Caso vocês não tenham visto, vou citar um exemplo aqui de um cientista japonês que colocou as fotos, expôs no metrô, inclusive. Ele pegava a água, por exemplo, e colocava num vidro, num copo, e pegava a mesma água e botava no outro copo. Ele botava lá, sei lá, uma música rock pauleira, tocando lá o tempo inteiro, quando ele passava perto da água ele xingava, né, dizia palavrões e tudo mais, e a outra ele não deixava nada disso acontecer, deixava uma música clássica, bem suave, etc e tal, fazia carinho na água, né, sem tocar na água, obviamente, para não contaminar. Isso tudo parece papo maluco, tá? Mas o que aconteceu? Quando ele botou no microscópio isso, ele foi ver que a configuração, do jeito que as coisas se cristalizavam, não me lembro se ele congelou a água, acho que até congelou, era totalmente diferente de uma para outra. E a mesma coisa eu já vi gente fazendo experiência com arroz. Pega dois potes esterilizados, bota arroz, pega do mesmo saco arroz, bota num pote, bota no outro pote, bota um numa parte da casa, outro na outra parte da casa, e tu vai lá e passa e xinga, diz um monte de porcaria, bota tudo que tem de negativo em cima daquele arroz, lacrado, né? Obviamente o vidro. E no outro tu diz tudo que é coisa de boa, passa toda a energia positiva que tu quiser. Em 2 toques o arroz que é xingado, ofendido, acaba mofando. Então, essas coisas, enquanto a gente não continuar vivendo a nossa vida e não prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Realmente a gente vai ficar vivendo num mundo muito pequeno em todos os sentidos. Mas voltando à questão então da Coca-Cola, tá? Se você pegar um copo de sangue, colocar na composição do negócio e passar por esse processo, que é o mesmo processo da homeopatia, tu vai ter esse mesmo efeito lá no final.
E o que é que ele dizia? Que justamente ingerir esse tipo de substância deixava o cara ligadão, deixava o cara a mil e tudo mais. E a Coca-Cola eu sempre notei, quando eu tomava Coca-Cola, que tinha esse efeito. A Coca-Cola sempre deixava o cara ligado, sempre deixava o cara esperto, o cara mais ativo. E tornava uma coisa viciante, como exatamente ele diz nesse relato dele. Então, concluindo, daí para frente eu simplesmente parei não chego perto de Coca-Cola, não tomo, quer dizer, não chego perto, não tenho nenhum medo, não tenho frescura, tá? Absolutamente, simplesmente proibir meus filhos todos de tomar, quer dizer, os que são adultos, né? Se achar que deve tomar, eu não tenho esse poder de controle, tá? Meu único poder é tentar convencer as pessoas através de informação. Cada um faz o que quiser com a informação que recebe, tá? Mas eu realmente, particularmente, acredito que todos esses detalhes de eu ver a notícia dessa questão de sequestro, e esse sequestro, você sabe, isso acontece o tempo inteiro, e as crianças desaparecem. Claro que a gente sabe que tem tráfico de órgãos, tem um monte de coisa. Inclusive ele dizia isso, tá? O cara deu até no relato dele, que quando eles faziam isso, alguns órgãos eram mandados rins, etc e tal, e alguém recolhia lá e vendia para, sei lá, hospitais ou coisa parecida, tá? Mas então são coisas terríveis, tá? A gente falar sobre isso, principalmente em público, como eu estou fazendo agora, tá? É uma coisa extremamente desconfortável. Por outro lado, é um jeito de fazer com que a informação chegue nas pessoas, pelo menos se questionem sobre isso e passem a ter um ponto de vista mais crítico em relação a essas coisas. E a gente já está vendo aí, para esses relatos que eu coloquei para vocês, que empresas como Coca-Cola não estão nem aí para o que tem dentro do produto. A única coisa que interessa saber é o seguinte: está vendendo o produto? Então tá, então é isso que importa e vão continuar vendendo. E se alguém quiser fazer uma lei contra, a gente vai mexer um pouquinho, vai mudar alguma coisa, né? Mandamos lá para os testes, aí passa, depois nós colocamos o produto de novo, tá? Que a gente acha que influi no gosto das pessoas. E quando der problema, a gente paga uma multinha aqui, uma multinha ali, compra alguém e assim vai, tá? Então nosso mundo caminha desse jeito. Então, sobre Pepsi-Cola e Coca-Cola e refrigerante, além de toda a parte nociva que é simplesmente associada à acidez dos refrigerantes, tá? Eu diria para você que a gente tem vendo tanta criança aí doente, tá? E não se dá conta. Quando eu vou em festa infantil, assim, graças a Deus que o meu filho, por exemplo, quando vai em festa infantil, ele ainda não quer nem saber, ele esqueceu, ele nem sabe o que é mais refrigerante, tá? Ele não sabe porque ele nunca tomou mesmo, né? Então ele já pede água direto e dou graças a Deus que ele realmente só consome água. Mas eu vejo crianças pequenas, de 2 anos, 3 anos, às vezes gente com mamadeira dando refrigerante. Eu já fiz isso até muitos anos atrás para minha filha mais velha, de ter dado uma mamadeira para ela, não sei exatamente que idade tinha, tá? Mas, sei lá, eu era um ignorante que não questionava muito essas coisas e jamais, se eu ouvisse um papo que nem eu tô falando hoje, eu ia chamar o cara de louco, né? Como possivelmente alguém tá me considerando aqui agora, tá? Mas, de qualquer maneira, não posso deixar de falar algumas coisas que para mim fazem muita diferença. Então, só para vocês compararem, a acidez do corpo humano, tá? É 7,35 a 7,45, tá? O pH nosso. Acima de 7 é alcalino, tá? Se subir o pH disso aí, a pessoa vai morrer. E abaixo a gente aguenta um pouquinho mais, tá? Mas é onde começam a aparecer as doenças, tá? Como eu falei, uma pessoa com câncer, tá? A saliva dela, ela lá é um pH mais ou menos igual ao do refrigerante, em torno de 2,5, 3, 3,5. Então, se quer manter o corpo saudável, tá? O que a gente tem que fazer, principalmente, em primeiro lugar, é manter o nosso pH. Se a gente tiver um pH alcalino, um pH 7,45, vai ser muito pouco provável que desenvolva qualquer tipo de doença, principalmente o câncer. Mas, bom, pessoal, 21 horas, 6 minutos, tá? Eu queria falar hoje sobre o MMS. Acho que o tempo está um pouquinho estourado já. Daqui a pouco o pessoal me cobra por estar entrando já no horário do próximo programa. Nós começamos hoje 9 horas e 8 minutos, agora são 9 horas e 6. Então, eu acho que eu vou deixar para quarta-feira falar do MMS, porque o MMS é uma coisa muito importante que as pessoas conheçam. Por quê? Deixa eu fazer só uma introdução, então, para deixar bem claro para vocês o que eu acho tão importante falar de MMS. MMS foi proibido agora pela Anvisa, tá? Proibido, as pessoas estão vendendo aí no Mercado Livre, etc. Que eu estava feliz da vida que o pessoal está vendendo no Mercado Livre. E eu uso MMS, acho que há mais de 10 anos, tenho em casa. E o principal efeito que eu vejo em ter MMS, que eu acho que é assim, a coisa mais importante para a vida de todo mundo, é bem o que eu coloquei no site ali. Como é que foi mesmo a chamada que eu dei para o site? Que era a fórmula para viver sem medo de doenças, né?
se não me engano foi isso, deixa eu ver. MMS, a forma para a impagável liberdade de viver sem medo de doenças. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em câncer, todo mundo se apavora. Ah, meu Deus, que horror, fulano de tal está com câncer, fulano de tal. É só você pensar, quantas pessoas você já viu que já morreu com câncer? É um monte, né? Eu conheço muita gente, da família, amigos, etc e tal. E a gente sabe que tem cura para isso. E cura bem simples, tá? E sempre existiu. Esse negócio eu fico assim, me dá um nojo quando eu vejo na televisão, não sei o que, tá prometendo a cura pro câncer. Prometendo a cura pro câncer, não, tô prometendo liberar a cura pro câncer, então, tá? Porque o câncer já é curável desde 1945, pelo menos, eu já sei de casos de doutores, tá? Que foram até banidos da medicina por curar. Um cara, inclusive, o Dr. Simoni, se não me engano, um italiano, ele dizia que câncer era fungo, tá? Porque ele tratava caso de câncer com bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio não custa praticamente nada. Mas na verdade o que acontece? Quando ele tratava com bicarbonato de sódio, ele aumentava a alcalinidade do corpo. E isso fazia com que a doença não conseguisse desenvolver. Porque uma doença como o câncer, para se desenvolver, precisa de meio ácido. Então, quer dizer, fazer quimioterapia, radioterapia, isso é um veneno, só que o marketing em cima disso é tão grande, a indústria farmacêutica é tão forte, que todas as pessoas, vocês que estão me ouvindo com certeza, se alguém, que Deus proteja, que ninguém tenha isso, entendeu? Mas se alguém descobrisse, por exemplo, qualquer doença, estou com câncer. Primeira coisa que o pessoal ia para o médico, tá? E aí a gente já entra naquele curral, assim, já sai com medo, eu não vou fazer nada. Porque eu digo isso porque teve parentes próximos meus que morreram de câncer e eu não podia me meter. Por quê? Porque já estavam na mão de médicos, oncologistas, e que só iam fazer o tratamento oficial de câncer. Não me deixavam nem... Se eu falava com parentes, inclusive meus, tá? Na família, sei lá, diziam que não, que jamais, como é que tu vai arriscar fazer isso, né, com a pessoa? Como arriscar? Quantas pessoas morrem de câncer por dia? Fazendo os tratamentos corretos, né, que eles dizem, né? O que fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, fazendo todos os procedimentos tradicionais, quantos morrem de câncer? Um monte, milhões. Mas uma coisa em comum é o seguinte, antes de morrer, eles tiram tudo que eles podem tirar de dinheiro da pessoa. Às vezes a pessoa vai definhando, quando eles vê que não dá mais, mas daí já tiraram tudo que podia, seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS, seja pelo que for, porque alguém sempre paga esses tratamentos, né? Ou particular, mais ainda, que eles mais gostam. Aí o que acontece? Chega uma hora que eles jogam a toalha, que ele vê que não dá mais. Mas eles vão fazendo uma quimioterapia, vai dando efeito colateral, vai detonando fígado, vai detonando rim, vai detonando pulmão das pessoas, e eles não estão nem aí. Eles ficam fazendo isso e achando, e todo mundo aplaude, que bonitinho, que fizeram tudo que podia. Por que não fizeram um tratamento, digamos assim, natural antes de entrar para essa química pesada? E aí eu vou citar um caso básico aqui, de um cara médico chamado Dr. Burzinski, tá, que é do Texas, nos Estados Unidos, e ele fazia um tratamento com antineoplastos, que é uma técnica que ele inventou, e tratava crianças, principalmente crianças recém-nascidas, crianças com menos de 1 ano de idade, com esse neoplasto dele, e ele teve que se radicar no Texas, porque é o único estado americano que permitia que um doutor, um médico, fizesse o medicamento e aplicasse o seu próprio medicamento para seus pacientes. E o que aconteceu lá é que ele foi processado até a última instância, acabou ganhando, tá? Não conseguiram tirar ele a possibilidade dele de fazer isso, mas é um que não recebe ajuda nenhuma de governo para pesquisa, quer dizer... Então a gente vê quem é que está mandando no mundo. O cara está fazendo coisa que ele fazia. O que ele fazia? Ele curava as pessoas, curava as crianças de câncer. E teve inclusive um depoimento de uma mãe que disse que foi lá para descobriu que tinha um câncer no cérebro, um tumor no cérebro. Foi no médico e o médico disse assim, não, a gente pode dar mais 6 meses ou 1 ano de vida para o seu filho. Ah, mas qual é as consequências? Não, a gente vai fazer a radioterapia, vamos colocar eletrodos entre as orelhas dele. E a consequência é que, sei lá, a criança, a primeira coisa que vai acontecer, vai perder a audição, porque vai queimar por dentro. Depois ele vai perder a visão. E depois ele vai entrar em vida vegetativa, mas ele vai durar 1 ano. A mulher ficou apavorada. O que eu quero fazer isso com meu filho? Ele tem, digamos, 2 meses de vida. Mas de vida aparentemente saudável, tá? A criança tem, obviamente, seus sintomas, mas está ali, consegue interagir com o pai e com a mãe. Mas aí tu vai estender aquele sofrimento da criança e teu, fazer uma coisa terrível dessa com a criança, para durar mais 1 ano. E o que eles são interessados em fazer isso? E não deixa um cara tratar com o antineoplasto lá do Dr. Burzinski que cura as pessoas.
Porque nesse 1 ano, tá, os médicos ali, muito bonzinhos, vão tirar todo o dinheiro que puder daquelas pessoas, daquela família, vão acabar com a família, vão acabar com a criança, vão enterrar uma criança depois de ver ela sofrer daquele jeito, assim, até não poder mais. E para quê? Só para vender um tratamento que ele sabe que não funciona? E aí processam o cara que faz tratamento que funciona, mostra ali. Para vocês terem uma ideia do absurdo que essa coisa chega, esse doutor Bruzinski aí, depois no último julgamento dele, o juiz perguntou para a outra parte, mas vem cá, vocês processaram ele lá na primeira instância, perderam. Processaram na segunda, perderam. Entraram de novo, mais uma vez, vão subindo lá, né, até chegar à Suprema Corte. Por que vocês não estão convencidos que vocês já perderam? E eles insistiram. E o absurdo maior desses é que no último julgamento lá, eles proibiram, a defesa conseguiu, não sei de que jeito, proibir que ele, para se defender, usasse testemunho de mães que tiveram seus filhos curados pelo tratamento dele. Ou seja, a coisa mais óbvia que tinha, que é um médico se defender mostrando os casos em que o tratamento dele funciona, ele foi proibido de fazer isso. E ainda assim ganhou, porque de repente, obviamente, deve ter alguma alma lá que viu que seria a maior sacanagem do mundo fazer isso com o médico, tá? Então, a nossa ciência, a gente está na mão de gente totalmente inescrupulosa, tá? E tratar de casos, por exemplo, como MMS e fosfetanolamina, eu vou deixar isso então para quarta-feira, para depois da manhã, e esses 2 casos específicos, tá? Que são produtos que estão aí, estão disponíveis. E como eu dizia, faz 10 anos que eu uso MMS em casa, nenhum dos meus filhos pequenos que tem 3 anos de idade, 5 anos de idade, jamais usaram antibiótico. Já tratei tudo que é tipo de coisinhas assim que apareciam, que iniciavam. Agora, a minha pequenininha, inclusive, essa semana ficou 3 dias meio mal, que teve aquela famoso pé, mão e boca, né? Que aí as crianças estão tendo aí na escola direto. E falei com uma mãe hoje que me disse que leva em torno de 14 dias, tá? Com a criança meio doente, não sei se até que isso passe, né? Os sintomas, porque é um vírus, etc e tal. E ela me disse que um filho dela teve e foi em torno de 14 dias. Eu disse, olha, minha filha ficou com 3 dias com isso. E o que eu usei para ela? Só MMS. Nem dei para ela ingerir nem nada, tá? Ela cheirou só um pouquinho de MS, uma dose muito pequena, porque eu não sabia exatamente o que é que tinha. E a boquinha que eu coloquei o spray de MMS para tirar, porque começou a aparecer aquelas feridinhas dentro da boca. Ela ficou 1 dia, 2 dias praticamente, que ela não falava quase nada, tá? Porque eu acho que doía para tentar falar, doía a garganta. E comia quase nada também. Mas no 3º dia já estava 100% falando pelos cotovelos e feliz da vida, tá? E eu não gastei um centavo com isso. Quer dizer, não vou dizer que não usei nada de alopático, tá? Porque eu usei, essas coisas para dor, para febre, né? Um pouco, tipo ibuprofeno. Novalgina, quando eu comprei Novalgina para dar para ela, já estava praticamente curada. Então, pessoal, 21 horas e 15 minutos, tá? Eu não vou estressar vocês, que eu sequer fiz intervalo hoje. Hoje foi um papo bem mais tranquilo assim, não foi uma coisa de muitos assuntos, um assunto muito diferente do que eu tenho lidado, tá? E como se tratou de uma experiência pessoal, ficava bem mais fácil assim passar isso para vocês, tá? Então, mais uma vez, eu vou dar uma boa noite aqui ao pessoal que está nos acompanhando, tá? Vocês que acompanharam o programa até agora. E dizer para vocês que a gente vai sempre continuar, né? Vai continuar esse programa com essa mesma linha, tá? De trazer as informações e dados, principalmente, para que vocês possam fazer seu próprio julgamento de qualquer coisa pertinente. Tudo que a gente trata aqui tem esse aspecto de trazer informação. E principalmente fazer conexão entre uma coisa, entre um assunto e outro, tá? Eu agradeço vocês pela participação aqui. E quarta-feira que vem, às 8 da noite, então, depois da manhã, eu vou tratar desse assunto do MMS e da fosfetanolamina e tratar sobre essa questão de câncer de um modo mais genérico, mais abrangente um pouco, porque na outra semana eu não vou estar aqui, a gente não vai ter programa, tá? Então aqui, Alan Stolf com vocês, tá? Rádio Cidade de Camaquã, no programa Comentando Além dos Fatos, programa que está sendo exibido nas segundas e quartas-feiras agora. E vai recomeçar na semana depois do dia 20, tá? Então deve ser 20, 21, 22, 23, 24, acho que é. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e tenham uma boa noite. Comentando Além dos Fatos. Apresentação Alano Stolfi.